Sejam todos bem-vindos. Mais um estudo aqui da nossa Paraxá semanal. E a gente estava falando agora no começo que essa Paraxá é uma Paraxá interessante do ponto de vista que tem vários assuntos, né? E eu já falei um pouco sobre o assunto Shemitah em outras oportunidades. Pelo que eu vi ali, ouvi um pouco que eu fui olhar, não está gravado o assunto específico que eu tô falando. Talvez eu volte refazer essa discussão simplesmente pelo fato de ter para deixar gravado, ou para o pessoal que ainda não assistiu, não viu esse tipo de discussão sobre o Yovel, a Shemitah, né, o jubileu em português. Mas hoje, para ser bem sincero, aquele negócio, né? A Torá é maravilhosa, a gente sempre fala disso. Mas tem alguns momentos, esse mais não é o mais adversativo, ele é o mais que eu estou adicionando, né? Então assim, é uma adição aqui. Uma vez ou outra, de vez em quando, a gente acaba se deparando com uma situação que é bem mais surpreendente do que a gente esperava. Tá? E eu acabei aprendendo algumas coisas que eu chego a considerar fundamentais e que passaram pela minha cabeça nessa última semana. Foi uma semana um pouquinho complicada, mas eu fui basicamente presenteado com essa noção, né? Aprendi uma coisa que uma coisa básica essa semana, essa que é a questão. Tá até difícil de explicar o que é. Mas assim, eu fiquei muito feliz de ter aprendido isso. Só que eu sou um nerd esquisito, né? Eu costumo dizer isso, que eu sou um nerd esquisito. E acaba que algumas coisas que me afetam não costumam afetar as outras pessoas. Mas de qualquer forma, eu queria dividir essa informação com vocês. E se vocês souberem, no fim das contas, né? Me perdoem aí por não ter aprendido antes. Mas enfim. É porque essa informação eu achei ela fundamental e razoavelmente poderosa, tá? E a gente pode, às vezes, entrar num caminho, principalmente quando a gente está muito acostumado a estudar a Torá dia sim, dia não, ou todo dia, ter um tempo todo dia separado para estudar a Torá, a gente pode acabar se enganando, achando que a gente está entrando já nesse caminho no qual eu tô começando a entender as coisas todas e eu já sei o básico, né? Até que chega um momento que nem esse foi agora. que você é obrigado a falar, tá, eu não sei. Eu fiquei me sentindo como um exemplo que eu ouvi um rabino falando, que eu me senti me descobrindo uma cor nova que todo mundo já conhecia. Por isso que eu tô pedindo desculpa por causa de alguém já conhecer. Assim. Eu falei, cara, como que isso nunca passou na minha frente até hoje? Né? Então, se essa foi uma informação antiga, de novo, desculpa. Mas a gente vai se basear aqui no Ramban, no Nachmanides, porque ele tem um entendimento muito interessante sobre um pedacinho da paraxá dessa semana, que é uma maluquice, na minha opinião, né? Que é basicamente ele vai discorrer sobre a diferença entre o que a gente chama de Luchot Arishonot, que são as primeiras tábuas, quando a gente compara elas com as tábuas que a gente recebeu depois, né? Com a segunda leva de tábuas que são o que a gente chama de Luchot Niot, né? E aí eu realmente fiquei me perguntando, será que alguém já se perguntou isso, quem não sabe, né? Porque às vezes todo mundo aqui já sabe, nem eu falei, né? Mas qual que é a diferença? Por que a gente... Ah, mas é porque, não, a primeira foi escrita pelo dedo de Deus, a segunda foi Moshe que cravou e Hashem ditou. Tá, mas não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é, tem alguma diferença fundamental além da forma das Luchot, né, das tábuas? Mudou alguma coisa? Se mudou alguma coisa, o que mudou? Tá? Essa é a pergunta que eu queria explorar hoje. Tá? E a resposta dela é um pouquinho surpreendente. Tá bom? Então vamos ver o começo da Paraxá, porque basicamente os dois primeiros passuquim da Paraxá são o gatilho para essa discussão. Parece que não é nada, mas é bastante coisa. Então vamos lá. No número 1, lá no começo da Paraxá, no começo de Berhard, diz o seguinte: Hashem falou para Moshe no Monte Sinai dizendo. Aqui já tem um problema, né? Eles estão no Sinai ainda, como é que é isso, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vierdes à terra que vos dou, a terra descansará um descanso em nome de Hashem. Esse é o conceito de Shemitah. Tá? Shemitah é que cada 7 anos você não pode trabalhar a terra no 7º ano. Beleza? O conceito de Shemitah é simples. É a primeira vez que ele aparece? Não. Não é a primeira vez que ele aparece. Mas a parte interessante é que, se vocês continuarem lendo a Paraxá, quem lê a Paraxá vai ver o seguinte: vai aparecer todas as regras e vai ser detalhista quanto ao que tem que ser feito na Shemitah.
Tá? A Shemitah, pra gente, é o que a gente chama de Shabat da Terra. A época é como se fosse a Terra trabalhou 6 dias e agora ela vai descansar também. Tá? O descanso obrigatório que é pela qual a Terra tem que passar a cada 7 anos. Existe, que nem eu falei, uma referência anterior a essa lei, mas essa é a primeira vez que ela vai aparecer detalhada, tá bom? E aqui tem uma conexão que é muito interessante a partir do primeiro passuk entre essa lei e o fato de Moshe estar passando um tempo, ter conversado com Hashem no Sinai, certo? Então, essa conexão aqui é que me interessa, no fim das contas. Agora eu vou fazer uma pergunta mais complexa. Essa é a primeira vez que ele está subindo, quando ele fala assim, e Hashem falou para Moshe no Sinai, dizendo, primeiro passuk, ele está falando da primeira vez que Moshe subiu ou da segunda vez que Moshe subiu? Como é que a gente vai saber? Tem como a gente saber? Se a gente pensar cronologicamente, isso está acontecendo depois da Parashat Ki Tissá. A Parashat Ki Tissá é quando a gente vê Moshe subindo pela segunda vez. Então seria na segunda vez. Só que a gente tem um problema muito sério aqui, que já está no número 2, que é o comentário do Ibn Ezra aí, no qual ele diz o seguinte: no Monte Sinai significa que não... Esse Monte Sinai ele tem que explicar que não existe a ordem cronológica na Torá. Esse é um conceito dele, ele vai falar, esse conceito foi descrito pela primeira vez no Talmud e nos Midrashim, é um conceito que foi difundido pelo Urashi. Tá? As palavras, segundo ele, dessa porção, foram ditas a Moshe no Monte Sinai. Então, para ele, é a primeira vez. Para o Ibn Ezra foi a primeira vez. Beleza? A questão é que o Ramban, que é o nosso foco hoje, o Nachmanides, não concorda, certo? Ele não concorda, primeiro, com o conceito dessa tradição. Pode ser que tenham pontos que não existam ordem cronológica de fato, mas existe sim. A gente tem como dizer que existe, certo? E ele acredita nisso e, sendo assim, ele traz uma outra opinião, né? Por que a Torá estaria fazendo questão de citar regras, essa que é a pergunta que ele vai fazer, mais específicas sobre a Shemitah só da segunda vez e não da primeira? Por que a regra específica é importante agora da segunda vez e não da primeira? E por incrível que pareça, essa pergunta que parece besta vai virar uma bola de neve. Tá? Então vamos lá. O que ele fala no número 3? Me perdoa se a tradução estiver ruim, a culpa é minha, porque eu fiz um pouco apressado. Eu tive que fazer hoje mais cedo, porque eu acabei esquecendo. Mas vamos lá. Na minha opinião, na opinião do Nachmanides, essa porção segue a ordem adequada, ou seja, está seguindo a ordem cronológica. Pois a expressão no Monte Sinai significa que Moshe subiu para receber as tábuas pela segunda vez. E não se refere, como interpreta Ibn Ezra, ele chama Ibn Ezra pelo nome, né, ao momento imediatamente depois do recebimento das tábuas pela primeira vez. A explicação, segundo Nachmanides, é a seguinte: no início dos 40 dias do recebimento das tábuas pela primeira vez, Moshe escreveu o que ele chama de livro de acordo. Livro do acordo. A gente vai chegar ao que vou explicar já o que é isso. Todas as palavras de Hashem. Essa é uma citação de Shemot direto que ele está fazendo. E aspergiu o sangue do acordo no povo. Tá? E aí ele está falando o seguinte, que o livro do acordo é a Torá. Tá? Mas quando transgrediram com o bezerro de ouro e as tábuas foram quebradas, isso foi semelhante a uma quebra de acordo com o santo bendito seja. Portanto, quando ele se reconciliou com Moshe, dando-lhes as tábuas pela segunda vez, ele comandou quanto ao acordo. Ou seja, ele voltou àquele livro de acordos. Mas quando Moshe subiu de novo, não a primeira vez. Agora, aí pula um pedaço que ele vai discutir um monte, ele usa várias porções da Torá e do Tanar para justificar essa opinião dele. Quem quiser ir lá dar uma olhada depois, é só procurar. Agora o santo bendito seja, ou me manda mensagem também que eu posso mandar. Agora o santo bendito seja queria fazer com que o acordo com o povo fosse mais restrito e que isso fosse feito por meio das repreensões e maldições que incluíram, como no início, todos os mandamentos e ordens. No início, primeiro momento antes da transgressão, é isso que ele está falando, tá? Como foi dito, e Moshe veio e disse ao povo todas as palavras de Hashem e suas ordens. Tá, complexo.
E aí é muito legal porque a gente tem um livro muito importante escrito pelo Rav Simcha Zissoziv, ou Rabi Zisselbroida, né, que é o jeito que chamam ele também, chama Sam Derer. Eu botei só uma referência a ele aí, porque a pergunta que ele faz é a fonte, basicamente, de onde sai essa discussão. E esse livro é um livro que é muito, quem tiver a oportunidade de ler vale a pena, porque ele consegue tirar conceitos, princípios que são gigantescos a partir do Narmandes com a interpretação, quando ele explica alguns conceitos, tá? Então ele faz a pergunta que eu botei no 4. O Rabi Simcha Zissou, ele pergunta o seguinte. Ele fala: à primeira vista, quando se observa-se o que foi escrito pelo Ramban, no momento que as Luhot foram quebradas após a transgressão do bezerro e o pacto foi anulado, para que depois o santo bendito seja fosse apaziguado por Moshe, fosse feito um novo pacto. Ele está sugerindo que tem um novo pacto sendo sugerido aqui, depois, na época do Yom Kippur. Só que a gente tem um problema muito sério quando ele sugere isso. Tudo que está... ou seja, tudo isso sugere que tudo estava acabado por um instante. Ou seja, que Hashem tinha acabado com a história, já era, não tem mais como resolver, vocês transgrediram, o pacto já não vale mais. O acordo, né, que nem o Narmandes chama. E aí, se não vale mais o acordo, a pergunta do Rav Simcha que vem logo em seguida é muito justa. Se isso for verdade, por que o povo ainda celebra o Yom Tov de Shavuot? Para que serve Shavuot? A pergunta dele é muito interessante. Ele está falando o seguinte: se Hashem desfez o pacto, a entrega da Torá não vale mais. Ué, se não vale mais, voltou a valer só depois de Yom Kippur, por que a gente celebra Shavuot? Shavuot a gente fala, não, a entrega da Torá, recebimento da Torá. Sim, beleza, joia, maravilha. Mas a gente ainda tem um problema. As duas tábuas foram quebradas, as tábuas que vieram em Shavuot, ou seja, o acordo que foi feito em Shavuot, foi quebrado. E parece, com isso, que o pacto foi anulado. E aí, algo novo tem que ser feito. E isso só acontece em Yom Kippur, quando a gente recebe o segundo jogo de tábuas. Se o pacto inicial foi anulado, teoricamente Shavuot também deveria ter sido anulado. E essa é a pergunta que foi feita agora. O Ramban, o Narmandes, falou que a intenção da segunda parte seria que o novo pacto, ou esse novo acordo, fosse mais apertado, mais amarrado, mais restrito. E aí eu pergunto pra vocês, alguém sabe o que tem na Parashá da semana que vem? Se você perguntar, na Parashá Berhukotai, qual é o grande tema da Parashá Berhukotai? O grande tema da Parashá Berhukotai é que a gente chama de Tochacha, que é uma repreensão que está conectada com maldições. Se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Se vocês não fizerem aquilo, vai acontecer aquilo. Então, a repreensão que vai acontecer caso o povo não siga esse novo contrato, esse novo acordo. Caso não cumpra suas missões, e assim vai. A Torahá vai vir acompanhada dessas klalot, vai vir acompanhada dessas maldições. E como essa nova regra tem klalot, tem maldições associadas, essas próprias regras ganham mais força. Porque se eu te falar assim, não, a gente vai fazer um acordo. Mas se você descumprir o acordo, beleza, você ganha R$10. Mas aí eu não vou querer mais ficar no acordo contigo. Aí você vai falar, beleza, você quebra o acordo, eu te dou R$10, você fala, não, mas eu queria continuar. Então vamos fazer um acordo de novo, mas agora, se você descumprir o acordo, você tem que me pagar R$10.000. Você vai tender a não quebrar o acordo, presuma, a não ser que você seja muito rico. E você não ligue pro dinheiro. Então, com as klalot, as próprias regras ganham mais força. Na primeira vez que a gente recebe a Torá, o que é que o povo fala? É bonito, né? Fala, Naaseh venishma. Faremos e ouviremos. A gente faz, depois a gente entende. A gente amou a ideia. A ideia é maravilhosa. Vamos fazer e depois a gente ouve. Agora, Hashem está dizendo o quê? Muito legal o que vocês falaram. Fico muito feliz que vocês amaram a Torá. Mas isso já não é mais o suficiente. Vocês têm que me provar. Tá? O Ramban vai continuar explicando o seguinte, no número 5. Portanto, a Torá aqui diz... a Torá diz aqui, e após as advertências, as klalot, né, o que vem lá depois em Berhukotai, esses são os estatutos e ordens e leis, as quais Hashem fez entre eles os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moshe. Sendo isso uma alusão a todos os mandamentos que já foram ditos no Sinai. Ou seja, não foi, de alguma forma, o que foi feito no Sinai inicialmente foi preservado. Certo? Portanto, estão inclusos nesse segundo acordo.
No livro do acordo, a lei da Shemitah foi declarada de forma geral. E aqui é justamente o que a gente estava discutindo no começo. A Shemitah já tinha aparecido antes, mas ela é... você vai ter que deixar a terra descansar. Aqui é diferente. E é isso que ele vai explicar, né? Como já foi mencionado, ele já tinha mencionado outras horas, ele vai citar isso de novo. Agora, da segunda vez, é muito mais específico, em detalhes, juntamente com suas punições. No primeiro momento, durante os primeiros 40 dias após a entrega da Torá, Moshe foi comandado quanto à construção do Mishkan. Enquanto o Santo Bendito se reconciliou com ele e os comandou que levassem um novo acordo para o povo, Moshe desceu e deu para eles o mandamento de tudo que Hashem falou para ele no Sinai, incluindo o Mishkan. Aqui ele está falando que Moshe demorou a passar a informação porque tinha muita coisa para fazer. Agora ele está começando a passar as outras informações. Na hora que ele desceu pela segunda vez, ele tinha que construir Mishkan, ele tinha que fazer tudo isso e tal. Aí é justamente isso que ele está falando aqui. Por que ele não falou isso de primeira? Por que essa informação não foi dada antes? Justamente por causa disso. Não teve tempo, basicamente, porque eles tinham outras coisas que eram mais importantes. Então, a ênfase não era aqui pro momento, porque o Mishkan era mais importante. Né? E depois a gente tinha os Korbanot, tinha que inaugurar o Mishkan e todas essas outras coisas. Aí, depois de tudo isso, a gente pode falar primeiro do quê? Shemitah e Yovel. Esse é o primeiro assunto que surge. E o Rabi Simcha vai explicar a partir daqui o quê? Que Moshe recebe as generalizações nas primeiras tábuas e na segunda, de alguma forma, ele recebe e tem que passar para frente os detalhes. Beleza, por quê? Qual a lógica disso? Número 6, o Ramban continua. Novos sacrifícios não foram necessários. Que sacrifícios são esses que ele está falando? O que aconteceu da primeira vez? Primeira vez que ele chegaram no Sinai, teve que fazer um sacrifício. Aí com metade do sangue do sacrifício foi aspergido no povo, o sangue, e a outra metade foi pro altar. Ele está dizendo agora que não tem essa segunda parte. As segundas tábuas não tiveram sacrifício associado. Por que é diferente? Certo? Então ele vai dizer, sacrifícios não foram necessários, assim como a aspersão da metade do sangue no povo e a outra metade no altar. Como foi feito da primeira vez. Pois eles continuavam a aceitar o primeiro acordo. Como assim? Mais as adições de juramento, mais com as adições de juramentos e punições. Que é o que vai vir na semana que vem. Esse é o significado da expressão que Hashem fez entre ele e os filhos de Israel no Monte Sinai. Pois Hashem, que aceitou esse segundo acordo ao perdoar o povo com base nessas condições. O Nahman está falando que Hashem que aceitou o segundo acordo. Não que o povo... É como se fosse assim, vocês não têm que aceitar mais nada. Agora quem aceita sou eu. É isso que Hashem está dizendo. É isso que nossos sábios de abençoada memória disseram emet, falaram a verdade. Dentro das condições, a primeira foi a observação da Shemitah e do Yovel. Então a primeira condição que Hashem dá pra gente, para ele voltar para o acordo, é observação da Shemitah e do Yovel. Seguido pelas advertências, e essas são claramente expressões relacionadas ao segundo recebimento das tábuas. Não parece claro para mim, mas tudo bem. Eu não sou o gênio que escreveu isso aqui. Hashem é quem está fazendo o contrato agora. É isso que ele está falando. É isso que eu queria que todo mundo prestasse atenção. Mas o que o Nachmanides quer dizer com isso? Não era para Hashem ter feito? Ele fez o primeiro, ele tem que fazer o segundo. Parece razoável. Mas o Rav Simcha Zissel vai concluir a partir disso que, por não ter tido sangue espalhado pelo povo e nem o sacrifício na segunda vez, não teve os korbanot relacionados à segunda vez, mas que tem outras condições relacionadas, como repreensões e maldições, é diferente. Todo mundo vê que é diferente. Mas por que dessas diferenças? O que ele quer dizer com ser mais amarrado, mais apertado, como a gente falou no começo, mais restrito, quando a gente fala da segunda vez? Quer dizer que o primeiro deixou de valer? Por que ele está separando entre 1 e 2? Né? Qual que é a lógica disso? A gente tem mais diferença entre elas. Vamos para outra diferença entre as tábuas. Lá em Shemot mesmo, quando a gente recebe o segundo jogo de tábuas, o que acontece? Número 7. Shemot 34:3. O homem nenhum subirá contigo. Tampouco ninguém aparecerá em todo o monte. Tampouco o rebanho e o gado aparecerão em frente a esse monte. Hashem não deixou o povo subir mesmo. Não deixou o povo chegar perto do monte um pouco antes.
Falou, não, espera, vocês se purificam aí, depois vocês chegam perto. E não só isso, uma galera subiu com o Moshe até onde dava. A gente sabe que, por exemplo, Yehoshua foi o primeiro, Yehoshua bin Nun foi até onde ele podia ir mesmo, e ficou esperando lá. Quando Moshe desceu, ele foi o primeiro a ser encontrado por Moshe. Agora, não pode mais ninguém. Ninguém chega perto, ninguém sobe. Como que ninguém pode se aproximar agora? Antes podia. Né? Mas agora ninguém pode. Mesmo que o povo todo tivesse no pé da montanha, e alguns já tivessem subido até certo ponto na primeira vez, agora não pode ninguém. E pela primeira vez, naquela primeira vez, segundo Rav Ziv, a resposta é bem simples. A primeira vez é o quê? Hashem está entregando a Torá para todo o povo de Israel. E por isso todo mundo tinha que chegar perto. E até podia subir até certo ponto. Na segunda vez, é aí que vem a treta. A entrega é só para uma pessoa. A entrega é só para Moshe. E agora o negócio fica complicado. Então só o Moshe que tinha que cumprir a Torá. É isso que você está me dizendo agora. Não, não é isso que eu estou te dizendo agora. Mas pode ficar com essa ideia na tua cabeça aí. O que acontece quando Moshe desce pela segunda vez? Tem uma outra coisa diferente. Aqui o Rav Ziv fala o seguinte, que Moshe é o único que pode subir porque ele é a única pessoa que pode carregar a Shekhinah adequada. Ele é a única pessoa que pode carregar a Kedoshá e a Shekhinah, essa santidade que é necessária para trazer as tábuas de volta. O povo já não tem mais essa força, então Moshe tem que subir. Porque fica muito mais claro que agora a honra que está vindo dos céus é maior, porque Hashem perdoou. Não é mais só um acordo padrão, agora é diferente. Isso é tão forte que ninguém mais pode chegar perto. E as restrições são maiores. Lembra que Kedoshá, santidade, é separação. Então quando você separa, você restringe. Então vai ter mais restrição. E agora a gente pode entender qual foi a maior diferença entre as duas entregas. Número 8. E foi ao descer Moshe do Monte Sinai, estando as duas tábuas do testemunho na mão de Moshe em sua descida do monte, Moshe não sabia que resplandecia a pele de seu rosto por Deus ter falado com ele. E Aharon e todos os filhos de Israel vieram a Moshe, e eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram aproximar-se dele. Isso só aconteceu na segunda vez. Na primeira vez, a presença divina, que foi carregada pela descida da Torá, a Shekhinah, estava espalhada por várias cabeças. Várias pessoas estavam brilhando, não era só Moshe. A segunda vez, por quê? Porque a primeira vez era mérito do povo inteiro. Agora o mérito é de Moshe e só ele vai carregar tudo. Por isso que ele brilha e assusta todo mundo. Certo? Mas como é que a gente pode dizer que a segunda vez é só para Moshe? Como é que eu posso falar uma barbaridade dessa? Essa é a grande questão de hoje. A gente falou de um monte de diferença hoje já. E a história do Nascer Venishma que eu falei? Ah, Nascer Venishma, a gente faremos e ouviremos. Teve na segunda vez? O povo teve que aceitar de novo a Torá? O próprio Narmanes vai trazer algumas explicações sobre isso. A primeira está aí no 9. Hashem comandou que Moshe escrevesse o livro do acordo, que deveria ser lido para o povo. Efetivamente a Torá. E eles deveriam aceitar sobre eles ao dizer, faremos e ouviremos, como foi da primeira vez. Pois ele, Hashem, queria que todo o procedimento que foi feito no primeiro recebimento fosse repetido da segunda. E Moshe teria repetido. Porém, as escrituras não prolongam o relato, dizendo apenas e Moshe fez assim. A gente sabe que o espaço na Torá é reduzido, a gente não pode ficar gastando repetindo coisas que seriam efetivamente inúteis. Tá? Só que é engraçado, porque essa não é a opinião que ele gosta. Ele traz essa opinião, ele fala que existe essa opinião. Tá? A gente agora vai ver a opinião preferida dele. Eles falaram ou não Nascer Venishma da segunda vez? Atenção ao que foi permitido a mim informar com essas palavras. É uma tradição que ele está trazendo aqui, ele não está inventando nada também. Já como escrevi em Bereshit 2.3. Oh, desculpa, é no 10.
a interpretação correta me parece ser outra. Já que Israel transgrediu e violou o primeiro acordo, o santo bendito seja tinha que renovar esse acordo com o povo. Para que ele não anulasse completamente o acordo, né? Pediu para que Moshe escrevesse as condições para a renovação. Essa é a explicação para o verso. Pois, segundo essas palavras, fiz uma aliança contigo e com Israel. A expressão contigo, Moshe, é para indicar que por causa de Moshe que aconteceu a renovação. Quem foi que rezou? Quem foi que pediu perdão efetivamente? O povo pediu também, mas tem uma hora que a Hashem fala, não, beleza, eu te perdoo, a gente mata todo mundo e começa com você. A Moshe falou, negativo. Se for para tirar todo mundo, me tira também. E aí ele continua dizendo, e não será necessário que eles sejam envolvidos novamente. Porém, Hashem, abençoado seja, teve que se reconectar ao acordo por causa do seu perdão. E então Moshe escreveu sobre o perdão e sobre as condições. Tá. O que ele está dizendo aqui é que não, eles não tiveram que fazer o sacrifício, eles não tiveram que aspergir o sangue, eles não tiveram que falar na Sereshimá de novo. Por quê? A questão é que o povo transgrediu com o bezerro. E o que acontece? Hashem passa a ter que decidir o que ele vai fazer com o contrato. Quando alguém quebra o contrato, a pessoa vai decidir, eu vou continuar ou não. O povo deixa de ter escolha a partir de agora. Certo? Se a gente for falar de contratos alárricos, a gente vai falar que funciona da seguinte forma. Depois o pessoal do direito pode dar o pitaco deles aí, pra eu saber também como é que seria no caso civil, sei lá. Os contratos alárricos são o seguinte. Se um lado quebra, essa pessoa que quebrou ainda está presa ao contrato. Enquanto o lado que foi lesado decide o que vai fazer. Ele pode permanecer no contrato e sair fora. Por isso, o que é que vai acontecer da segunda vez aqui? O povo não tem que aceitar ou deixar de aceitar nada. Acabou. Tua parte já foi, você já desfez o contrato. Hashem é que tem que se reconectar ao contrato. O povo ainda está preso ao contrato. Quando é que foi que a Torá foi entregue então? Foi Shavuot. Esse contrato que o povo quebrou e ao qual ele ainda está preso, ainda é de Shavuot. Essa Torá é a qual a gente está ligado. O problema é que o povo quebrou o contrato com Hashem e ele agora cria o direito de Hashem negar o contrato que foi feito anteriormente e do povo ter que manter o contrato que foi feito anteriormente. Mas em Yom Kippur o que acontece? Hashem deixa claro que vai manter o contrato. E quem tem que decidir isso, se vai continuar ou não, é ele. Não tem nada a ver com a gente. Esse é o dia, Yom Kippur é o dia que Hashem fala, eu vou continuar com o acordo que foi feito com a Torá. E quando que o povo vai dizer Nasce Venishmano efetivamente? Da primeira vez, da segunda? É da primeira, porque na segunda eles não têm que dizer nada. Porque se eles dissessem ou deixassem de dizer, não ia fazer diferença nenhuma. Qual foi o primeiro acordo? O primeiro acordo foi iniciado com a aspersão do sangue e os korbanot que foram feitos antes de receber a Torá. Que aconteceram da primeira vez. A segunda vez não tem nada a ver com o povo. Eles não podem fazer nada, eles só podem esperar para ver o que a Hashem vai decidir. Eles ainda estão no contrato. Só Hashem que vai fazer alguma coisa dessa vez. Hashem diz para Moshe o quê? Você tem que subir de novo, porque você é a pessoa que vai levar os novos termos para eu manter o contrato. Para que esse contrato seja mantido. E é aí que vem Behar e Berkotai. Qual que é o primeiro termo? Shemitah e depois o Yovel. E depois vem as maldições, vem outros termos, né? Mas depois vem, né? Então, e o Nachman Zoramban, ele está deixando claro que no comentário dele que lá na frente ele falou assim, foi como se o acordo tivesse sido quebrado. O acordo não foi quebrado. O acordo foi mantido. Não tem segunda aliança. É uma renovação do que foi feito. Porque era necessário que a parte lesada declarasse sua intenção depois. Ninguém podia se aproximar da montanha a segunda vez. Por quê? Porque o povo não era necessário nessa hora. Porque eles já estão ligados ao contrato. Eles estão obrigados a permanecer no contrato.
E como tinha boa vontade de Hashem para continuar, tinha mais Shekhinah naquele momento. Tinha mais da presença divina naquele momento. Por isso Moshe desce com esses raios de luz no rosto. E esse é um entendimento que é completamente diferente do que eu já tinha visto da entrega da Torá. Porque a gente tem uma visão muito... Pelo menos eu tinha uma visão muito distorcida do negócio. Não estou dizendo que essa é a única explicação também, não. Mas essa é uma explicação que é muito interessante. O Ramban, o Nachmanides e o Rav Simcha entendem dessa forma. Que foi como se a transgressão tivesse o potencial de quebrar esse contrato. E que Hashem precisava deixar claro que esse contrato, para ser mantido, teria que ficar mais restrito de alguma forma, e que não precisavam fazer mais nada a não ser isso para manter o contrato. Eles não tinham mais voz aqui. E ele diz que agora a gente pode entender o porquê da gente continuar comemorando a entrega da Torá em Shavuot. E não no Kippur. Porque a Torá foi dada em Shavuot. A gente ainda está ligado àquele contrato que foi feito em Shavuot. Não teve nova revelação, não teve novos sacrifícios, só tem uma ênfase em detalhes depois. Falar assim, beleza, vocês fizeram errado, agora a gente vai detalhar tudo para que nada fique desconexo. E isso que ele está querendo dizer pra gente com a ideia de que o segundo jogo de tábuas só vai ser entregue para Moshe. Ah, mas só Moshe que recebeu a Torá? Não. Esse segundo jogo de tábuas, ele representa as condições para a manutenção do contrato. Para a manutenção de Hashem no contrato. Certo? Ok, beleza. Mas de todos esses detalhamentos, por que é que Shemitah veio primeiro? Qual que é o problema do bezerro, efetivamente? A gente falou isso. Tentar entender uma coisa que não dá para entender. Achar que você é mais do que você é. Tem vários problemas do bezerro. Mas por que a Shemitah tem a ver com o bezerro? E aí que vem o que eu comecei a ler antes, né? Mas estava lendo errado. 11. Explicação do Ramban. Atenção ao que foi permitido a mim informar com essas palavras. Como já escrevi em Bereshit 2:3, em que os 6 dias da criação representam todos os dias do mundo e que o 7º dia é Shabat para Hashem, seu Deus. Aí ele vai citar um monte de ideias, um monte de coisas que abarcam essa opinião dele. Ele vai dizer o seguinte: portanto, 7 dias da semana estão conectados àquilo que foi criado todos os dias do universo. O universo continua sendo criado, aquela história toda. Essa é a razão para que a Torá seja mais rigorosa quanto à transgressão das leis da Shemitah. Porque se você considerar que a Shemitah é um não fará, é um mandamento negativo, a punição é pesada. Né? Ele vai explicar. Do que qualquer outro mandamento negativo, pois será punido com a galuta. E não é só uma pessoa, não. É o povo inteiro. Assim como ele foi rigoroso com as relações sexuais proibidas, que também tem uma punição um pouco maior. O exílio vem pelo atraso da justiça, pela perversão da justiça e pela negligência com o ano do descanso da terra. É tão restrito, pois aquele que nega o descanso da terra, nega a Shemitah, não reconhece o trabalho da criação e a existência do mundo vindouro. A pessoa que nega a Shemitah é um herege. A pessoa que faz o bezerro de ouro é um herege. Por isso que veio a Shemitah logo em seguida. Aquele que nega a Shemitah é como uma pessoa que nega que Hashem criou o universo. Por isso, junto com as maldições da semana que vem, Hashem mantém o acordo. E essa é a primeira regra que é citada. Eu tenho uma última pergunta antes da gente terminar. O que fez com que Hashem mantesse o povo judeu como sendo seu povo? É o próprio aspecto da Shemitah que vai responder essa pergunta. E por isso que Hashem escolheu para manter o acordo. Porque não é uma brit, não é um acordo novo, efetivamente. Quando a gente transgride, o que acontece? Hashem sai. Pode sair. Mas não foi isso que aconteceu. Pelas maldições e pelas repreensões que estão em Berrocotai e pela Shemitah, Hashem decide se prender ao acordo de novo. E por isso que a gente celebra Shavuot como o recebimento da Torá, e não Yom Kippur. Por isso, se você for pensar, a gente celebra Shavuot fisicamente, né?
É uma festa, a gente come, a gente se diverte. E o Kippur a gente faz o quê? A gente não come. Por quê? Ah, você tem que afligir sua alma. Sim, e não comer faz isso. A gente não come porque é o dia no qual Hashem decidiu manter o acordo. Hashem não precisa de comida. Então a gente só comemora com as nossas rezas e com as nossas almas. Essa é a ideia que o Ramban traz. Tudo isso está interligado. E tudo isso para mim foi impressionante. Obrigado para todo mundo. Bons estudos. E a gente se vê semana que vem. Bezat Hashem.